Bom dia, meu nome é Gabriela Rezende, eu sou RH aqui da Múltipla Consultoria. Estamos aqui hoje para mais um encontro promovido pela Múltipla, para conversar com os nossos clientes e parceiros a respeito dos impactos de fatores psicossociais no ambiente de trabalho e como isso pode melhorar ou prejudicar o desempenho dos colaboradores da empresa. E, é claro, lembrando que esses fatores devem ser monitorados e registrados a partir de 2025, segundo as modificações feitas pela NR01, que é a norma que define os princípios gerais sobre as condições de segurança e saúde no trabalho no Brasil. Assim, passa a ser obrigatório para as empresas que contratam empregados identificar e lidar com fatores como estresse ocupacional, assédio moral e outros aspectos que afetam o bem-estar psicológico dentro do ambiente de trabalho. E para falar um pouco sobre isso, o que são esses fatores, como lidar com isso dentro da empresa e as vantagens de se manter em um ambiente sádico, convidamos para participar dessa live o técnico em segurança do trabalho, administrador, consultor em SST, especialista em tributação no segmento de SST e professor José Romano. Ele vai conduzir esse nosso evento compartilhando conosco essa bagagem de mais de 25 anos de trabalho na área da saúde e segurança no trabalho. Ao final da exposição dele, responderemos algumas perguntas e dúvidas que estarão no chat, tá bom? José Romano, por favor, a palavra é sua agora. Bom dia a todos, é um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Agradeço pelo convite, junto com a assessoria da Master. Tá? Nós estamos envolvidos nesse trabalho na área do psicossocial desde o começo, né? Desde o ano de 2024. Né? E o nosso objetivo principal é passar a informação de maneira tranquila e bem transparente para as empresas, para que elas possam estar cientes das suas obrigações. Não é nenhuma novidade essa parte do psicossocial. Retornando, né, o que é o Grupo Lodis? É uma união de 5 empresas de excelência em saúde e segurança do trabalho e medicina ocupacional, meio ambiente, ergonomia e comunicação digital. São mais de 30 anos com esse compromisso que o Grupo Lodis tem junto ao mercado. Tá? E, com isso, nós aproveitamos todo o nosso escopo de profissionais dentro desse segmento e conseguimos desenvolver de uma maneira bem simples e prática o modo de fazer a questão das avaliações referente ao psicossocial. Tá? Gostaria de deixar bem claro para vocês que essas avaliações referente ao psicossocial no ambiente de trabalho não é nenhum bicho de 7 cabeças. É uma coisa mais simples do que muitos de nós imaginamos que deva ser feito, né? E a maneira. Porque primeiro nós temos que fazer a identificação. E essa identificação, ela pode ser feita com 10 passos básicos dentro do ambiente de trabalho, né? Avaliar os fatores psicossociais no ambiente de trabalho, ele é crucial realmente para o desenvolvimento, uma abordagem de um problema junto com os funcionários, que às vezes acontece, que eles lidam no dia a dia, e muitas vezes esses fatores não são dentro única e exclusivamente da empresa, né? E, sem sombra de dúvida, o que nós precisamos entender junto desses fatores é que a hierarquia ela colabora com esse tipo de situação. Com esse sentido que a gente precisa iniciar a verificar, por exemplo, a carga de trabalho, né? Como que a gente deve avaliar essa carga de trabalho? Como que a gente verifica se o trabalho está sendo cobrado com excesso? Será que existem os recursos necessários para fazer aquela tarefa? Será que a gente consegue visualizar junto do colaborador, né, o encarregado dele, o supervisor dele, o gerente dele,
que a demanda está além do que é necessário? Porque hoje, com o advento da tecnologia, as informações vêm de diversos lugares. Você tem a forma pelo WhatsApp, pelo e-mail, pelo Instagram, caixas de mensagens, né? Intranet, que às vezes acontece muito dentro das empresas, porque as pessoas se comunicam, que fica muito mais rápido de juntar as informações e depois de cobrar esse retorno do colaborador. E tudo isso tem um tempo de ser feito. As pessoas estão acostumadas a fazer uma solicitação, muitas vezes, e já querem de pronto serem atendidas. Mas existe um tempo para isso acontecer. Existe uma informação básica, às vezes. Você está trabalhando, por exemplo, estou com vocês aqui através da internet. Tive um problema, saí do ar. Isso gera o quê? Vai gerar um estresse, vai gerar uma tensão, até mesmo para que eu possa estar dando continuidade e vocês entendam o que nós estamos explicando. Para o próximo passo agora, para a gente poder ver como é que a gente faz isso. Né? As relações interpessoais, por que elas são importantes? Por que nós temos que reparar como é que é a comunicação entre os colaboradores, né, e os seus gestores? Né? Por que isso é importante? Por que esse foco, hoje, a gente acaba esquecendo dele? Você tem uma pessoa, às vezes, que ela é muito retraída. Você tem aquele, às vezes, que é comunicativo demais. Como é que você trabalha com isso? Como é que você consegue juntar essas informações no ambiente e tornar que essas relações elas continuem saudáveis no dia a dia? Porque tem pessoas que acordam, né? Eu vou falar dos vespertinos, né? Tem pessoas que acordam, mas elas acordam automaticamente. Elas não estão acordadas no seu ritmo de trabalho. Às vezes o biotipo dela vai começar a funcionar depois de 9, 10 horas, dependendo do tempo que ela saiu de casa, da condução que ela enfrentou, para poder chegar e fazer suas atividades dentro do ambiente. E isso, às vezes, as pessoas não entendem, as pessoas não compreendem. Acham que todo mundo acorda feliz, todo mundo acorda alegre. E às vezes não é assim. Outro ponto importantíssimo junto a isso é a questão do estilo de liderança, né? Como que os líderes se comportam e se comunicam, né? Eles apoiam a equipe deles, eles estão junto da equipe, eles tiveram treinamentos relacionados a como motivar, a como conversar com a equipe, ou eles só estão preocupados em cobrar números, em cobrar resultados, para que o colaborador faça mais tarefas durante o dia, o colaborador desenvolva o máximo dele. Será que o máximo do colaborador está sendo respeitado? Hoje nós temos um dos grandes problemas do nosso mercado hoje é a geração Z. Ela tem uma velocidade para algumas situações e para outras não. Ela já é um pouco retraída, já é um pouco segura. Ela não vai numa velocidade muito grande, às vezes, em receber ordem, em ter orientações. Será que a comunicação da liderança ela tem um procedimento operacional padrão, ela tem uma cartilha, ela segue os critérios básicos para orientar o colaborador quando ele tem dúvida, ou extrair mais daquele colaborador durante o dia que ele sabe que tem uma facilidade mais em um segmento dentro do trabalho que ele faz, dentro do processo que ele trabalha. Será que a liderança ela consegue promover um ambiente positivo para reduzir o estresse desse resultado no trabalho? Saber aquele que ele vai conseguir explicar a atividade e, ao mesmo tempo, cobrar dele
de uma forma sutil, de uma forma tranquila, não com eu não digo agressividade, gente. Às vezes o tom da palavra, a maneira de falar, as pessoas podem levar como sendo um tom agressivo, mas não é. É o dia a dia, é correria, porque o líder está sendo cobrado pelo gerente, o gerente pela diretoria, e aí, consequentemente, isso pode trazer na comunicação um esforço um pouco maior, tá? Aí vamos para um outro passo, tá? Esses aqui agora, eles são um dos principais. Será que o reconhecimento e valorização do colaborador, será que existe isso dentro da sua empresa? Será que existe o feedback para o colaborador, o reconhecimento que motive ele, a orientação quando a pessoa vai bem? Ou então acontece igual muitas vezes acontece com a gente quando olha o boletim escolar dos nossos filhos. Tirou 9 notas boas, só tirou uma ruim. Só olha que está ruim. Não olha aquelas outras notas que depois poderia chegar e perguntar, poxa, mas a gente não poderia melhorar nesse aspecto aqui? O que você está precisando para melhorar na matemática, por exemplo, que é onde eu vejo que muita gente tem dificuldade, que é a questão do raciocínio lógico. Será que tem como a gente te ajudar? Será que a gente pode ver uma maneira de melhorar esse segmento aqui? Tá? Isso são exemplos básicos. E será que existe autonomia do colaborador para que ele faça as atividades dele? Qual é o nível de, de liberdade que ele tem para sugerir mudanças, para alterar aquele processo de trabalho, ou é um processo engessado, ou é um processo que exige, a gente fala que é o microgerenciamento, que o microgerenciamento, muitas vezes, ele atrapalha a atividade profissional do colaborador, porque ele, além de fazer as tarefas dele, ele tem que estar sinalizando o que ele tem que estar fazendo, o que ele fez, como ele fez, por onde ele foi. Então, são interrupções, às vezes, que acontecem no dia do trabalho dele. Por exemplo, ele está fazendo uma análise de uma planilha, tá? Mas só que, ao mesmo tempo, ele tem que responder o WhatsApp que chegou a mensagem para ele. Ele tem que ver a caixa do e-mail dele que chegou a informação para ele. Ele tem que responder de outras formas. E ele está focado, de repente, em fazer um fechamento de um balanço, fazer um documento crítico para não receber uma multa, ou tem um prazo curto para resolver. Será que isso, porque muitas vezes os serviços que aparecem, eles não mostram essas interrupções que acontecem no dia a dia, esses atendimentos pequenos, que não pode parecer, é uma ligação que chega, é um WhatsApp, é uma mensagem no WhatsApp que chega, é um e-mail que chega para ele, e dependendo da importância, como é que ele consegue ver tudo isso? Como é que ele consegue separar, ele consegue chegar para junto da liderança dele explicar isso e a liderança entender, criar meios para que ele possa estar respondendo todo mundo, isso vai refletir também no clima organizacional da empresa, né? Qual é a cultura, o clima geral da organização, né? Ela tem um ambiente que promove respeito, é, que tem uma iniciação de comunicação aberta com os colaboradores, ela está sempre disposta a ouvir. Quando a gente fala nisso, muitas vezes, é aquela caixinha que tem de reclamação, de sugestão, né, de pequenos detalhes que acontecem. Por exemplo, muitas vezes, a maioria das empresas hoje, eles acham que o setor da CIPA, dentro delas, isso para qualquer empresa, tá, gente? Esse exemplo que eu vou dar é porque existe a CIPA, que é fornecida pela indicação, tá? Quando tem menos de 20 colaboradores, indiferente do grau de risco que ela tenha, indiferente do tamanho que ela tenha, e essa pessoa, que ela é indicada pelo diretor da empresa, ou pelo gerente, ou pelo gestor, ela é responsável por cuidar da parte referente
ao assédio moral, à segurança interna da empresa, relacionada a todos esses detalhes que a gente está conversando aqui, a esses 10 passos que a gente vai fazer para poder enxergar os fatores psicossociais e suas consequências dentro da empresa. Será que ele tem um tempo de fazer essa atividade dentro do horário de trabalho dele? Será que o relatório ou o informativo que ele entrega à empresa, né, os líderes, na verdade, leem, absorvem aquilo, chamam para uma reunião para fazer um brainstorm, para fazer uma troca de ideias junto a cada setor? Hoje, muitas empresas utilizam reuniões gerenciais e reuniões setoriais. Para qual o objetivo disso? O que eles procuram com isso? A verificar quais são seus pontos fracos, quais são seus pontos fortes, ou o que pode surgir de uma melhoria dentro do ambiente para que fique um ambiente saudável para todos e que o fluxo de trabalho seja explicado por quem realmente faz, por quem realmente opera. Porque apesar de hoje nós termos muita informação, muitos programas, muitos sistemas, muitas vezes eles dependem de diversos cliques em determinados documentos para você desenvolver uma tarefa que você deixa de passar, uma informação que você deixa de colocar. O exemplo básico que eu gosto de citar sempre é o seguinte: o e-social, todos os eventos que nós enviamos, seja contabilidade, seja departamento pessoal, seja área de segurança do trabalho, seja o RH, seja o DP, qualquer coisa que você botar ali, você vai mandar para eles. Ele vai receber. Tá? Dali eles vão fazer a análise que eles precisam. E, de repente, a pessoa pulou uma etapa, esqueceu um item. Isso pode gerar uma multa ou para o escritório de contabilidade, ou para o cliente, ou para o escritório, ou para a assessoria de saúde e segurança do trabalho. Por quê? Não foi enviado no prazo, que tudo tem prazo curto, tudo tem prazos estreitos, né? E todos os setores dependem muitas vezes um dos outros para terem essas informações, né? E aí nós vamos falar também da condição física do trabalho, né? Os aspectos do ambiente de trabalho físico, como ergonomia, iluminação, né? Condições inadequadas que podem afetar o ambiente do dia a dia, porque quando se fala na ergonomia em si, dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes, a gente acha que a mesma cadeira serve para todo mundo, o mesmo tamanho de mesa serve para todo mundo, as quinas vivas, as bordas vivas, o computador, né, muitas vezes que está usando, a internet às vezes que oscila, a iluminação também que às vezes é fraca ou é forte demais para o colaborador? Ela está no ponto adequado ou não para aquele tipo de trabalho? Você tem também a questão do equilíbrio, né, do trabalho e da vida pessoal. Essa semana, ontem, o Rio de Janeiro passou por um aspecto crítico, aqui onde as principais vias ficaram paradas. E as pessoas, para chegarem até o seu trabalho, quem conseguiu chegar, tá? Ou tiveram a sorte de passar antes do evento, ou muitas vezes ficaram presas no trânsito. Então, a pessoa fica preocupada: eu tenho que chegar no horário, eu tenho que atender as demandas que estão no dia a dia, eu fiquei de responder alguns itens que ficaram pendentes do dia para o outro. Como é que fica a cabeça desse trabalhador? E no momento que ele chega na empresa, muitas vezes, como é que ele é recebido? Como é que ele é acolhido naquela correria, naquela que a gente fala luta diária? Porque às vezes as pessoas têm um problema dentro de casa que a gente não vê o que acontece. Ou seja, a localidade que a pessoa mora, o ambiente que ele mora, o espaço que ele está alocado até chegar ao trabalho, né? Porque condução, quando para, você... O Rio de Janeiro é muito complicado, ele não tem muitas alternativas. Se o trem para, o ônibus para, o trânsito também não ajuda, né? E esse apoio, desse equilíbrio, né, do trabalho e vida pessoal, que muitas vezes a gente precisa. A sua empresa,
ela tem um apoio psicológico para esse trabalhador? Ela consegue verificar se esse colaborador está precisando de ajuda ou não? Você presta atenção no seu colega do lado? Você sabe se ele está bem, se ele não está bem, se ele está muito retraído, muito inseguro daquilo que ele está fazendo, se às vezes ele está com a cabeça realmente no trabalho ou ele está preocupado se ele vai chegar a voltar para casa ou não, né? E do que eu digo que é um dos principais fatores, né? Que é o feedback, é o retorno, ver como o funcionário está trabalhando. Será que você só dá o feedback do que é negativo ou você, quando a pessoa também acerta, você consegue dar esse feedback para ela, você consegue dar essa transparência para ele, tá? Até aqui, a gente está falando de coisas simples que você pode ver observando o ambiente de trabalho, feito através de um questionário, muitas vezes, tá? Você tem na Europa, né, alguns questionários que já estão lá há 20 anos, eles fazendo esse estudo, tudo mais, que com base na ISO 4003, tá? Essa ISO 4003, ela traz uns questionários muito interessantes no sentido de nós podermos verificar o que está acontecendo com os nossos colaboradores. Nós estamos agora, o Grupo Master está no momento de recolher os endereços de e-mail dos colaboradores, os telefones de contato dos colaboradores, para que, através de um aplicativo, nós utilizamos esses questionários que vai ser analisado pelo nosso psicólogo, tá? Pelo grupo Lotis e até mesmo pelo sistema que a tecnologia ajuda, né? Para que possa buscar. E, por incrível que pareça, muitas empresas elas ficam preocupadas com esse tipo de pergunta para o colaborador, porque a primeira coisa que ele diz, não, eles vão reclamar muito da empresa, eles vão questionar muito a empresa. Mas será que alguma vez você ouviu eles? Será que alguma vez você abriu essa porta para ele? É uma sugestão básica, né? Como a caixinha de reclamação, como as orientações do que ele tem que fazer, como deve fazer, a quem ele se direcionar para poder saber se ele vai ter um espaço aberto para um diálogo, para uma interação, para que o profissional do lado dele, ou o encarregado dele, que de repente está cobrando uma tarefa além daquilo que ele deveria fazer, do tempo que ele deveria fazer. Será que você tem esse espaço na sua empresa? Será que você consegue enxergar isso hoje? Né? Muitas vezes a gente só olha para a tarefa que ele tem que elaborar, mas não sabe as interrupções que eles têm diariamente nas atividades que ele vai estar fazendo, né? Será que consegue ver isso? E um dos fatores importantes que eu acho é que, apesar de ser um questionário que vai ser respondido por um e-mail do funcionário, onde ele não vai ser identificado, obedecendo o LGPD, tendo uma chance dele de ser transparente, ser muito, muito proativo naquilo que ele vai estar respondendo, para que possamos identificar se existe um nível de estresse ou não dentro da empresa, né? Se existe um estudo focado na atividade que ele está desenvolvendo dentro da empresa. Muitas vezes as empresas esquecem que ela tem algumas ferramentas já dentro do quadro dela, que ela não faz esse levantamento, até mesmo antes de consultar o colaborador, até mesmo antes de fazer uma pesquisa, que são os atestados médicos, que ele recebe. Pelo tipo de afastamento, pelo número de afastamento, você consegue perceber o absenteísmo que tem dentro da sua empresa, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês que estão aí, de uma forma bem simples, né? Quais são os funcionários hoje que vocês acham que devem passar por essa avaliação? É somente os funcionários de regime de CLT? Ou também eu tenho que fazer do contratado? Será que alguém poderia me responder aí no chat? Será que alguém poderia
dar a sua opinião, o seu ponto de vista para essa pergunta simples, né? O outro exemplo básico, às vezes, que eu costumo fazer, digamos que você está no ônibus, o ônibus cheio, de repente um motorista pega e larga o ônibus, né, no meio da pista e vai embora, deixa o ônibus no meio da pista cheio de passageiro. Será que eu preciso fazer alguma avaliação crítica para saber que aquele colaborador está altamente estressado? Será que vai precisar de um profissional específico para isso? Será que vai precisar de uma avaliação mais profunda para poder saber o que se deve fazer? São todos pontos que muitas vezes nós já temos as respostas, mas nós não queremos ver, não queremos observar. Deixamos-nos levar porque é uma coisa normal que acontece no dia a dia, quando não é. Todo esses estudos, todas essas observações, por que o governo lançou essa obrigatoriedade na NR1? Por que ele destacou ela? Ela realmente é nova? Ela não é nova. Ela está na NR17 há tempos, só que não era um ponto visto. O ponto visto era sempre o quê? Cadeira, iluminação, a parte ergonômica. Os fatores psicossociais não eram observados no dia a dia pelas avaliações que eram feitas. Achavam-se que não era importante. Só que hoje isso está representando, junto ao afastamento de empresas, né, inclusive doenças que foram colocadas que não tinham a ver com o nexo técnico epidemiológico da doença do trabalho, né, com essa relação que foi atualizada, como a síndrome de Burnout, como a síndrome do pânico, tá? Isso foi tudo encaixado hoje dentro das doenças relacionadas ao trabalho. Por quê? Veio de 2022 para cá uma observação que as pessoas estão se afastando muito mais por problemas psicológicos ou psicossociais dentro do ambiente e sendo colocadas no INSS, e são afastamentos longos, não são afastamentos pequenos. São afastamentos que levam em média de 8, 6 meses, às vezes 2 anos. 2 anos de um funcionário afastado, de um funcionário e de você ter que ter um substituto para ele, porque se ele se afastou 3, 4 meses, você vai ter que acabar contratando mais um colaborador. Para algumas empresas, pode achar até que isso não pesa na sua folha de pagamento. Quando é simples, não. Tá? Mas se for simples do anexo 4, se for lucro real, se for lucro presumido, isso vai representar uma despesa, sim, para ela no FAP dela. E vai pesar muito, porque ela vai mudar a classificação tributária dela na parte do INSS. Tá? E isso causa um impacto muito grande na folha de pagamento. Tá? São esses detalhes que, às vezes, as pessoas acham que não são suficientes ou que não agregam ao trabalho, ou que, não, ele está afastado, não vai representar nenhum impacto para a empresa. Representa. Não só para a empresa, como para a sociedade também, tá? Porque quando as pessoas se afastam, dependendo do nível de afastamento dela, ela acaba se isolando. O trabalho home office, por exemplo, foi excelente no período da pandemia, né? Mas tiveram pessoas que esse afastamento ainda causou estresse para ela, porque o único meio que ela tinha de conversar, de trocar ideia com outras pessoas, era dentro do trabalho. Porque aquela pessoa que é muito retraída, é muito fechada, não tem um nível de amizade grande. E isso aí são situações que acontecem com pessoas no dia a dia e a gente não repara. Será que com esses fatores, né, o motivo deles existirem, ou o motivo da gente pesquisar eles, ou buscar eles,
dentro do segmento, né, para que nós possamos estar verificando o que vai representar, né? Eles aumentam a nossa produtividade. Se eu não tiver um funcionário se afastando, se eu tiver uma equipe redonda, se eu tiver o conjunto de líderes também sabendo motivar, sabendo cobrar, tendo orientações, tendo treinamentos específicos para lidar com pessoas, para entender o que é cada um. As pessoas têm comportamentos diferentes, situações diferentes, motivações diferentes para desenvolverem suas tarefas. Muitas vezes não é só dinheiro, não é só folga ou um prêmio, uma bonificação. Você pode encontrar diversos meios de fazer isso. Funcionário do mês, funcionário em destaque. Tudo isso ajuda a fazer com que as pessoas se sintam valorizadas no seu dia a dia. Tá? E busquem, às vezes, um pouco mais. Conhecimento, ele nunca é demais. O treinamento, quando se fala de avaliação psicossocial, ela não vai ser feita uma única vez. Ela terá que ser feita em intervalos, ou de 6 meses, ou de 3 meses, ou de 8 meses. Vai depender muito do resultado que se encontrar. E ainda, surpreendam-se, não serão todas as empresas que terão fatores psicossociais elevados. Muitas vezes, os empresários acham que vão ter, e quando eles recebem o resultado, eles verificam que não é nada daquilo que eles imaginavam, vão ter que fazer só pequenos ajustes, coisas que eles vão trocar no dia a dia de trabalho, no momento certo. Uma pausa, um tempo de uma reunião, uma orientação à parte para o colaborador, um desenvolvimento para o colaborador, um curso a mais para o colaborador, para ele poder lidar com aquele dia a dia de trabalho, para ele poder melhorar o desempenho dele. Existem formas simples de se fazer isso. Não é só a forma que todo mundo acha que é para penalizar a empresa, para prejudicar a empresa. O governo, quando fez isso, ele está preocupado com esse nível de afastamento, e isso foi um susto muito grande, por isso que eles colocaram na NR1, já que na 17 ninguém estava observando, tá? E mesmo assim, observem um detalhe importante, não quer dizer que eles prorrogaram da NR1 o item que fala da obrigatoriedade, mas a 17 está lá, falando que tem que ser feito, que deve constar junto da avaliação de risco. E isso é um detalhe importante. Tá? O fiscal ele vai te orientar, ele vai te dar informação, mas se ele observar que existe algo de muito elevado dentro da sua empresa, ele pode te notificar, tá? E acredito que notifica, tá? Porque já tem algumas empresas que estão sendo notificadas, não estou falando em auto de infração, eles estão notificando primeiro para que melhorem, para depois fazer, principalmente aquelas empresas que têm um trabalho com público direto, né, no seu dia a dia. Tá? Então, vou passar para a última parte, já na parte da conclusão, para poder mostrar para vocês como que esses fatores devem ser avaliados de maneira contínua, pois as necessidades e dinâmicas do ambiente de trabalho podem mudar. Uma abordagem proativa é fundamental para prevenir os problemas e promover um ambiente de trabalho mais saudável, mais produtivo. E sempre isso, gente, quando a gente está alinhado, quando a gente está bem orientado, o trabalho vai fluir melhor. O trabalho fluindo melhor é mais produção, são mais conquistas que você vai ter no dia a dia, vão ser funcionários que vão estar falando bem da empresa onde trabalham, vão estar divulgando de boca a boca o seu ambiente, o seu dia a dia. A facilidade de hoje, que muitas vezes nós vemos, né, se pegarmos aí os meios de comunicação, vocês veem que tem muita crítica para as empresas, né, nessa parte,
mas também tem muitas outras que mostram os funcionários não fazendo a sua parte. Então, isso é uma forma de todos se ajudarem, todos estarem trabalhando juntos. Eu gostaria de saber se tem alguma dúvida, alguma coisa que ficou em aberto, que eu deixei de explanar, algum detalhe, se tiver alguma pergunta, estou aberto aqui para esses 15 minutos finais falar, para poder estar passando para a pessoa qualquer tipo de situação. Olá! Obrigada, José Romano, por todo o conhecimento abordado aqui com a gente. A gente tem algumas perguntinhas, eu acho que já está aparecendo aqui na tela. Ah, legal, vamos lá. Está conseguindo ver? O Alexandre, né? Como devo realizar a identificação dos perigos, avaliação de risco, adoção de medidas, prevenção para fatores de risco psicossociais relacionados ao trabalho, só através de pesquisas? Olha, ela pode ser feita através de pesquisa, ela pode ser feita através de uma conversa com a equipe, né, uma entrevista pequena, quando a gente vai num ambiente e vê junto as pessoas. Eu digo para vocês o seguinte, tá? Hoje, pesquisa que nós conseguimos fazer, essas relacionadas à ISO 4003, elas são bem legais, porque elas tanto identificam, tá, se a reclamação do colaborador é verdadeira ou não, tá? O sistema ou o nível de pergunta que eles elaboram, eles conseguem ver se existe uma coerência naquilo que está sendo feito, tá? Então, a pesquisa é importante? É importante, mas você vê também isso no dia a dia dentro do trabalho. Ah, treinamento desse tema? Ah, legal, a gente consegue diversos tipos de treinamentos relacionados a isso, muitas vezes, através de pequenos exemplos, através de pequenas orientações. Por exemplo, quando a gente pega uma determinada frase, tá? Ah, tem uma pedra no caminho tem uma pedra. Como que eu posso fazer para tirar a pedra do caminho? Eu posso contornar ela, né? Que é o que a água faz normalmente, acha outro meio, outra passagem, ou posso trazer desafios para as equipes, desafios simples, para fazer com que as pessoas perguntas básicas, por exemplo, dentro de um ambiente de trabalho, né? Você sugerir uma apresentação de 5, 10 minutos de um filme. Eu gosto muito de usar a mudança de hábito, né? O filme que aconteceu há 30 anos atrás, mas até hoje ele traz uma diferença muito grande, onde a cantora de uma boate vai para dentro de uma igreja porque ela presenciou um crime e, consequentemente, a igreja não tinha pessoas, não tinha quase movimento, né? Essa pessoa entrou, foi para o coral, treinou o coral, mostrou tudo para dentro da empresa, para dentro da igreja e foi trazendo outras pessoas, trazendo jovens, mostrando que eles são importantes para tudo, para a comunidade, para o ambiente onde eles estão, tá? E dentro de uma das apresentações, o personagem principal trazia as equipes para perto dela para mostrar qual era o melhor momento e qual seria a chance deles se desenvolverem e crescerem. São coisas fáceis de fazer. Não são coisas fechadas, não são treinamentos longos, não são coisas puxadas. Estado de saúde mental, a avaliação psicossocial ela não serve para isso. A avaliação psicossocial ela vai ver como é que está o teu humor, como é que está a tua abertura. Aí você já está falando por uma questão de um psicólogo. Aí já foge, aí já é o profissional. Por exemplo, né? Existe uma confusão muito grande que as pessoas fazem quando você tem um trabalho de altura, quando você tem um trabalho de espaço confinado, quando você tem um trabalho com um risco maior, que aí sim precisa ser feita uma avaliação, tá, pelo psicólogo, onde através de uns questionários, através do momento do dia a dia, dele conversar com você, ele vai ver se você tem condição de exercer aquela função ou não. Se você, de repente,
está com uma visão suicida, se você, de repente, está com uma visão agressiva, ele consegue ali. Aí é diferente do que o psicossocial faz, tá? Ela não é, os fatores psicossociais não vão fazer a identificação do seu estado de saúde mental. Não tem nada a ver com isso. Olha, não existe nenhuma ferramenta 100% para ser utilizada. O Ministério do Trabalho não indica nenhuma ferramenta, inclusive, em nenhum dos seus momentos. O que ele indica, o que ele pede é que seja feito um levantamento dos riscos, dos fatores que existem dentro da empresa. Porque quando o Ministério do Trabalho já pergunta, ele já pergunta do perigo que tem. O fator é um perigo. A consequência que vai levar, vamos dizer, a síndrome do pânico, o burnout, ou burnout, como muitos falam, tá? Isso é que é a diferença. Mas ferramenta em si, você pode usar questionário, você pode usar entrevista, você pode verificar na caixa de reclamação que a empresa tem, nos afastamentos médicos que a empresa tem, porque através daqueles afastamentos, se tiver um código F, pode ficar preocupado, porque ali tem fator psicossocial envolvido, que é tudo da parte da psicologia quando tem o CID-F. Isso aí é que eu te expliquei, só vai poder saber quando ela faz uma avaliação mais simples. Pode ser que umas tenham, pode ser que elas tenham e já estejam tratando, muitas vezes não percebem que tratam já. Eu conheço muita empresa que faz, que tem caixa de reclamação, que tem convênio de saúde com um psicólogo já incluso para que o trabalhador procure. Eu tenho pessoas que já fazem alguns processos disso através de palestras, através de treinamentos, mas os treinamentos não são treinamentos longos, ou até mesmo através de um DDS no dia a dia. Uma rodinha que você cria e faz uma, como é que eu vou dizer, uma ambientação, uma maneira de que o trabalhador venha e traga uma notícia ou traga uma coisa que deixou ele feliz naquele dia, naquele período, entendeu? Toda organização, como você fala de risco psicossocial, todos nós temos, porque a partir do momento que eu já saio de casa, eu já estou tendo um fator, que é o transporte. Não a empresa, né? Mas eu já tenho um fator. Será que eu vou chegar no horário? Será que eu saí no horário? Será que eu vou conseguir atravessar a Avenida Brasil? Ou a ponte, né? Não sei de onde você vem. Então, não é que seja da empresa, mas o fator ele vai existir em qualquer momento. Até dentro de casa nós temos esse problema, principalmente quem tem filhos, né? Assim que identificado o risco, por menor que seja, risco zero não existe. Eu preciso montar... Plano de ação, ele sempre vai ter que existir. Tá? Por quê? Vou dar um exemplo básico. Você, pelo que você botou aqui, não foi identificado nenhum risco. Ok, se não foi identificado nenhum risco, algumas ações você já faz dentro da sua empresa, dentro do seu ambiente. Vamos dizer que, de repente, você tem dentro da tua empresa um risco, vamos chutar aqui, um dia X, o RH que gosta muito disso aí, ele tem o dia 7 para fazer uma determinada função de envio de eventos para o e-social ou para a folha de pagamento, tá? Ele tem que cumprir aquele prazo. Você acha que não vai existir um risco psicossocial ali naquele dia? A pressão que ele tem, se faltar internet, às vezes não é nem internet que falta, às vezes é o site do e-social que está com problema, ou da Receita Federal. Você acha que isso não acaba existindo no dia a dia? Quer perguntar o pessoal da contabilidade como isso costuma ser enviado para o Ministério do Trabalho? Esses riscos não são enviados para o Ministério do Trabalho, não. Não tem nenhum evento que envie esse risco. Esse risco, às vezes, que você acha, ele vai aparecer no INSS, na questão de afastamentos. Tá? Ou quando você vai num posto de saúde, tá? Seja ele qual for, lá no Sinan, eles têm que sinalizar quais são os tipos de doença que você teve ou afastamentos que você precisou, tá? Aí o funcionário faz um lançamento lá e isso vai ser enviado para o INSS. Me refiro a identificar no programa.
No programa, quando você vai identificar o risco, ele é de maneira simples, tá? Vamos lá. Existe excesso de cobrança dentro do seu trabalho? Se existir, a gente vai ter que verificar que tipo de cobrança é essa. Ou será que a cobrança realmente é excessiva? Tá? A gente vai sinalizar isso através da árvore de riscos. E ali nós vamos usar o BS 8800 para verificar o nível que é. Se é médio, se é alto, se é baixo, se é grave ou eminente, para poder ver quais são as ações que nós vamos tomar para mitigar essa situação. Dentro do PGR, ele vai estar junto da parte de ergonomia sinalizado isso aí, tá? Mano, não temos mais perguntas, tá? Você tem mais alguma colocação a fazer? Mais algum comentário? Quero agradecer mais uma vez vocês pela participação, tá? Obrigada. Espero que tenha deixado claro os pontos básicos para uma avaliação, né? Estou sempre aberto a qualquer coisa e o Grupo Lodis está aí. Se precisarem é só entrar em contato. O contato está na última página aí de vocês e o material vai ser disponibilizado para vocês dispararem para aqueles que precisarem ou quiserem, ou se tiverem dúvida, é só entrar em contato. Com certeza. José, te agradeço novamente por compartilhar todo o seu conhecimento conosco nessa live. Estamos encerrando a live agora, tá? Obrigado. Obrigada pela participação. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Tchau.